Todos nós carregamos traumas da nossa infância que podem de alguma forma estar manipulando, modificando, moldando o nosso comportamento. Hoje eu quero conversar com você sobre um desses traumas, que é a ferida da traição. A ferida da traição é uma ferida gerada por volta de 2 a 4 anos na primeira infância e que podem ter consequências na sua vida e você não está ciente, você não está, não tem conhecimento do que está mudando o seu comportamento, o meu comportamento. Quando eu descobri que as minhas atitudes, que o tempo inteiro eu ficava na defensiva, que eu estava sempre de alguma forma evitar passar por um processo de rejeição, eu percebi que a minha vida ficou muito mais fácil, muito mais leve, porque eu comecei a perceber os momentos em que de alguma forma eu estava evitando passar por uma situação, uma nova situação de rejeição. E hoje eu quero falar sobre a ferida da rejeição. Uma vez que você, ou eu, uma vez que o ser humano, lá na primeira infância, nesse período que eu falei de 2 a 4 anos, sentiu-se traído, ele pode ter criado aí, ter gerado aí a ferida da traição. Mas como acontece isso? Bom, primeiro, a ferida da traição, ela vai ser em relação ao genitor do sexo oposto. Se for o pai, vai ser a menina. Se for um menino, vai ser a sua mãe. Então, essa ferida, ela é desenvolvida em relação ao genitor do sexo oposto. Bom, quando a confiança, que essa criança tem nesse pai e nessa mãe é de alguma forma quebrada, ela pode ter aí se sentido traída. Perceba a palavra sentir-se, sentido. Por quê? Um único evento ele pode gerar várias feridas e tudo vai depender da maneira que a pessoa se sentiu. Tudo vai depender da maneira que a pessoa, o ser, se sentiu. Se a pessoa se sentiu traída, vai ser a ferida da traição. Se a pessoa se sentiu abandonada, vai nascer ali a ferida do abandono. Se naquela circunstância que aconteceu, naquele momento, a criança se sentiu rejeitada, vai nascer ali a ferida da rejeição. Então, são 5 feridas emocionais: a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação e a ferida da injustiça. Isso não quer dizer que os nossos pais, que os nossos cuidadores, eles não foram zelosos, não foram os melhores pais do mundo. Mas, quando crianças, nós temos expectativas, nós criamos expectativas que nem sempre são correspondidas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que a gente acreditou. Então, é justamente o fato da gente não ter tido as nossas expectativas correspondidas é que pode ter gerado aí uma ferida emocional. Hoje nós como os adultos, se nós criamos expectativas e essas expectativas elas não são correspondidas, a gente pode ficar chateado, triste, mas isso não vai gerar aí uma ferida emocional. Hoje nós temos recurso, como adultos, temos recursos emocionais para lidar com essas situações, com essas frustrações. Mas a criança, lá na primeira infância, a criança ela não tem ainda os recursos necessários para lidar com determinadas situações. E é justamente onde que vão nascer esses traumas que de alguma forma estão até hoje atrapalhando a sua vida, estão até hoje fazendo com que você viva sempre com a necessidade de fugir, de escapar, a necessidade de ser dependente, a necessidade de controlar. Então veja, tudo isso porque alguma coisa aconteceu lá no passado, lá na sua infância. Mas enquanto você não toma conhecimento disso, enquanto você não traz a consciência isso, não tem como você mudar.
Não tem como você mudar as suas atitudes se você ainda não tomou conhecimento de que os seus atos, as suas atitudes do dia a dia estão sendo influenciados por algo que aconteceu lá na sua infância. Então vejamos bem, o que pode ter acontecido para que uma pessoa tenha aí, né, nascido a ferida da traição. Tem aí, até mesmo tem um rios em que eu falo de uma criança e um pai faz uma promessa e aí essa promessa ela não é cumprida, né? E aí ali naquele momento essa criança pode ter se sentido traída. E se ela se sentiu traída, aí acaba nascendo a ferida da traição. Bom, mas será que essa ferida não acontece, ela não nasce na vida adulta? Eu particularmente no meu ponto de vista, né, a ferida da rejeição ela pode nascer, né, depois de adulta, né? Eu tenho meu marido, né, a pessoa lá, ela tinha o marido dela e ela foi traída e ela se sentiu rejeitada. Ok. Mas no meu ponto de vista, eu acredito que esses traumas, eles são sim gerados lá na infância e eles podem estar adormecidos. Eles podem estar adormecidos e aí em algum momento, já na vida adulta, esse trauma que estava adormecido, aconteceu algo que fez com que essa ferida viesse à tona. Então, particularmente, eu não acredito que esses traumas, que essas feridas possam ser geradas já na vida adulta, mas que sim, esses traumas, essas feridas já existiam antes. Da mesma forma, a Jana, minha mentora, a Jana Vieira, ela também acredita nesse ponto de vista. Essa ferida já existia antes, mas mas estavam adormecidos e aconteceu algo, né? Algum gatilho aí, como hoje a gente bem conhece, que fez com que essa ferida viesse à tona. Bom, então a ferida da traição, o grande problema da ferida da traição é que ela vai fazer com que esse ser, ele cria a necessidade de vigiar, né? Ele é o vigia. Ele precisa vigiar, ele precisa se certificar que os compromissos que ele assume, que os compromissos não só dele, mas das outras pessoas serão o quê? Cumpridos. Então ele acha que ele precisa controlar. E se ele, né, controlar, ele vai evitar passar por um processo de traição, né? E aí ele cria para ele, essa criança acaba criando para ela uma espécie de máscara, uma capa protetora. Só que essa capa protetora, ao mesmo tempo que a protege, entre aspas, também vai fazer com que ela impeça de viver uma vida mais tranquila, mais flexível, mais saudável nos relacionamentos. Por quê? Porque ela sempre vai ter a necessidade de controlar, a necessidade de controlar não só a vida dela, não só ela, mas também as outras pessoas, porque ela precisa garantir que as pessoas e que elas vão honrar, vão cumprir com o seu compromisso. Bom, então ela cria essa máscara para que ela possa se proteger. Mas veja, como uma casca de cebola, né? A gente, com uma cebola, a gente vai descascando, tira a primeira camada, que é uma casca, né? Que é a casca não vai servir, serve para fazer um chá, né? A gente tira a segunda camada e enquanto a gente vai tirando a camada, até a gente chegar no miolo, no centro dessa cebola, demora muito, são várias camadas. Então, o que é que acontece com a camada, uma camada protetora? O nome já diz, protege. Ela impede que você chegue ao núcleo, ela impede que chegue ao centro. Então, se você usa uma camada de proteção, você está impedindo que as pessoas tenham acesso ao seu ser, ao seu centro, a sua verdadeira, né, identidade, que impede que você seja de fato, que você mostre verdadeiramente quem você é.
Então, uma pessoa que sofre a ferida da traição, ela é uma pessoa sensível, porém, não é perceptível essa sensibilidade, porque ela precisa o tempo inteiro mostrar que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa corajosa. E isso impede que as pessoas tenham acesso ao núcleo dela, ao verdadeiro eu dela, que é o quê? É um eu sentido, sofrido, sensível, mas que ela impede que as pessoas tenham acesso. Bem-vindo ao nosso Café com Aromas. Eu estou aqui com a minha xícara de café. Então, hoje o nosso tema é a ferida da traição. Bom, e aí, como vai ser o comportamento dessa pessoa, né? Bom, a primeira coisa que eu falei uma das coisas que eu falei já aqui, é que ela normalmente demonstra força. O próprio corpo dela já vai demonstrar força, né? O corpo dela, você já percebe essa força. Não são pessoas que você olha que são gordas, não, mas são pessoas que demonstram força, né? Tem presença física. E elas são pessoas muito exigentes consigo mesmas. Da mesma forma que elas são exigentes consigo mesmas, elas também serão exigentes com as outras pessoas. E elas têm intolerância a atos de covardia. Se elas acreditam, elas enxergam um ato de covardia como uma traição. E ela se cobra muito, né, acaba se cobrando muito, quando desiste de algum projeto por medo. Então, ela não admite que ela possa desistir de um projeto, né, porque ela estava com medo. Só que o medo, ele existe, ele está dentro de todos nós. É uma emoção, um sentimento que está presente, né? E o medo, muitas vezes, né? Eu ontem fui assistir ao filme Divertidamente com as crianças, né? Algumas crianças da escola dos meus filhos, da turma da Mariana. E o medo estava lá, era uma das emoções, né? E depois de que eu descobri como o medo funciona, hoje em dia, se eu começo a ficar com medo, eu já, calma aí, eu já olho, porque hoje eu já sei como o medo funciona. O livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, ele tem um capítulo em que ele fala sobre o medo, né? Que a maior parte dos medos que você tem, eles não serão concretizados. Porque muitas vezes esse medo, ele é apenas na nossa imaginação, ele só existe na nossa cabeça. E por isso que se faz necessário você descobrir, né, quais são os meus medos. Mas será que isso pode mesmo acontecer? Como é que o medo funciona, né? O medo, ele no início, o objetivo dele é te proteger. Evitar que você exponha a sua vida em risco, preservar a sua vida, né? Porque aí existe até mesmo todo um recurso que o nosso organismo vai fazer para preparar o nosso corpo para a gente, se for preciso, a gente correr. Olha que interessante, gente. Eu lembrei agora de uma situação quando eu trabalhava no cartório da primeira vara civil de Belford Roxo. Eu sou técnica judiciária, eu trabalho ainda, né, em um cartório, além de empreender aqui, além de ser psicoaromaterapeuta, além de ser mentora, enfim. Eu continuo trabalhando em um cartório judiciário. E o meu primeiro cartório judiciário foi na primeira vara civil de Belford Roxo. E aí, quando eu estava falando aqui sobre medo, eu lembrei de uma situação, né? Um dia eu estava no cartório, nós estávamos almoçando, eu e mais uma amiga, nós estávamos almoçando no cartório, e eu acho que eu liguei, eu não sei se foi um forninho, acho que foi uma sanduicheira, eu não lembro muito bem. Só que ela estava deu um curto-circuito, ela estava, acho que com um cabo meio quebrado, eu não sei. E aí aquilo começou a pegar fogo de tal forma que separou. A tomada ficou presa na parede e o fio caiu, né? Ficou junto com a sanduicheira. Não lembro se era sanduicheira, nem lembro que aparelho era. Aí o que eu fiz na minha cabeça? Tá? E o fogo saindo ali, né? O que eu fiz na minha cabeça? Enquanto todo mundo estava saindo correndo, né?
a juíza tinha levado o filho dela nesse dia, a doutora Ana tinha levado o filho dela nesse dia para o trabalho. E todo mundo saindo correndo, as meninas pegando as bolsas para sair correndo. E eu, a corajosa, vejam isso. O que eu fiz? Eu estava com um sapato, eu peguei meu sapato e tirei meu sapato do pé e comecei a bater. O pessoal ficou encarnando em mim, porque a Jaqueline ficou batendo, achando que ia apagar o fogo com o sapato. Mas, na verdade, o que é que passava na minha cabeça? É que com o meu sapato eu conseguiria puxar aquela tomada, né? Foi algo assim muito realmente instintivo. Não foi algo que eu tenha planejado. Foi essa a minha reação. Talvez isso, quem sabe ali, naquele momento, eu já não estava demonstrando força, coragem, né? Quem sabe ali já não era uma ferida da traição se manifestando, né? O comportamento típico de uma pessoa com a ferida da traição. Então, naquela hora, o medo, a grande maioria teve medo, e o que o medo fez? Fez com que essas pessoas saíssem correndo. Aí alguém correu, foi pro corredor, chamou um policial que pegou um extintor e veio e apagou o fogo, né? Porque na época a gente não tinha um dentro do cartório. Bom, e o medo fez com que essas pessoas saíssem. Então é justamente sobre o medo que eu estou falando, né? Voltando aqui para o nosso contexto. O medo, ele vai fazer com que você, né, de alguma forma pense se aquilo ali oferece para você algum risco de vida, algum risco, enfim, né? Mas não necessariamente você vai passar por um risco. E essa pessoa que sofre da ferida da traição justamente, ela tem medo de ser traída, de passar por um outro processo de traição. Então, por isso, ela precisa sempre mostrar que ela é uma pessoa forte, que ela é uma pessoa corajosa. Por quê? Né? Porque é a forma que ela acha inconscientemente, tudo isso está no mundo do inconsciente. Ela acredita que ela, demonstrando a força dela, que ela sendo forte, ela vai fazer com que, né, as pessoas percebam o quanto ela é responsável, o quanto que ela é corajosa, né? Então, inconscientemente, é uma pessoa que já está preocupada também aí com o que as outras pessoas vão falar. É uma pessoa que está preocupada em demonstrar algo, e esse algo que não necessariamente tem que ser verdadeiro. Então, ela é uma pessoa sensível, porém ela não demonstra essa sensibilidade. É uma pessoa que acaba sendo muito rigorosa consigo mesma. E esse rigor, muitas vezes, ela acaba também sendo rigorosa com as outras pessoas, né? Então, o controlador, além de tudo, ele é uma pessoa que tem uma personalidade forte, ele é uma pessoa ágil, né? Ágil, veloz, né? Ele é uma pessoa talentosa, mas sempre tentando de alguma forma se impor. E não basta só isso, ele muitas vezes ele quer convencer, se ele tem um argumento, né? Ele quer convencer as pessoas do seu argumento, da sua opinião. Ele quer fazer com que as pessoas concordem com ele, concordem com o argumento dele, né? Eles são pessoas também, deixa eu ver aqui, que tendem a controlar não só a sua vida, mas a vida dos outros também. E como ele é uma pessoa que, né, eu vou ler aqui um trecho que eu separei do livro, As 5 Feridas Emocionais. O controlador é levado a futurizar, isto é, a tentar prever o futuro. Sua mente é muito ativa. Quanto mais intensa a ferida, mais ele deseja ter controle de tudo, para evitar ser vítima da traição. Tudo isso, desde o início, como eu conversei, tudo isso sempre buscando o quê? Evitar passar por um processo, evitar passar por um novo episódio de traição. Então, vejam, ele tende a futurizar, a pensar, né, a ver tudo sempre no futuro. E aí, ele, por sinal,
né? Ele vai até mesmo criar muitas expectativas em relação às outras pessoas. Das feridas emocionais, esse é um dos que mais tendem a criar expectativas em relação às pessoas, né? E aí essas expectativas muitas vezes também vêm carregadas com o julgamento, né? De olhar para a pessoa, né? Então, se olha para a pessoa e percebe numa pessoa força, ele já consegue ter um pouco mais de confiança. Mas se olha para uma pessoa que demonstra, né, fragilidade, ele acaba tendo essa pessoa como fraca, né, como uma pessoa não confiável, né? Então ele acaba de alguma forma criando muitas expectativas em relação às outras pessoas. Bom, e aí então como é que eu faço, né? Como que essa pessoa pode, de alguma forma, trabalhar essa necessidade de controle em excesso? Porque ele não só vai tentar controlar a sua vida, mas também a vida das outras pessoas. É uma pessoa que acaba muitas vezes se intrometendo na vida das outras pessoas e aí, de alguma forma, vai controlando, vai ajudando, mas que no fundo é uma forma de controle. Bom, então, como nós podemos ajudar, né? De que forma, se eu sou uma pessoa controladora, como eu posso trabalhar isso, né? A primeira coisa é você tomando consciência das suas atitudes, né? Só é possível você mudar algo se você toma consciência, se você traz isso para o mundo do consciente. Se isso está lá guardado no inconsciente, se você não toma conhecimento das suas atitudes, das suas ações, você não tem como mudar. Só é possível mudar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente percebe. Então, eu me percebo uma pessoa rígida, rigorosa, exigente, não só comigo, mas com as outras pessoas. Eu tento sempre ter controle das situações, né? Sempre estou muito preocupada, pensando no futuro, e se isso, e se aquilo, porque eu preciso ter controle das situações. Mas vejam, na vida a gente não tem controle de todas as situações, menos ainda das pessoas, né? Então, de que outra forma nós podemos, né? Além de trazer tudo isso à tona, de a gente olhar as nossas atitudes, olhar o nosso comportamento, nós também podemos ter auxílio dos óleos essenciais. Lembra, nós estamos no nosso café, deixa eu pegar minha xícara aqui, o nosso café com aromas. Então, hoje eu quero trazer para você 2 óleos essenciais que podem auxiliar no caso da ferida da traição. São óleos essenciais que vão ajudar a trabalhar, a trazer mais flexibilidade, suavizar um pouco essa rigidez, essa necessidade de controle. O primeiro óleo essencial é o manjerona, né? Porque ele vai ajudar a relaxar consigo mesmo, a liberar as tensões, as defesas e a necessidade de controle. Então, uma pessoa que sofre da ferida da traição, ela, além de tudo, né? Ela acaba estando sempre na defensiva, né? Sempre tentando ter o controle, é uma pessoa tensa. Uma pessoa muito tensa até mesmo pode sofrer de hipertensão. Veja o nome, hipertensão, né? Excesso, muita tensão. E uma pessoa que tem a ferida da traição, por ela ser tão tensa, né? Por ela ser muito inflexível consigo mesma, ela pode ter aí de repente um problema de pressão arterial. E o óleo essencial de manjerona, ele pode auxiliar até mesmo no caso de pressão alta, de hipertensão. Então, além de ajudar a trazer a flexibilidade, de liberar as tensões, de ajudar a suavizar as defesas e a necessidade de controle, também vai ajudar, vai auxiliar em caso de hipertensão, em caso de pressão alta. Além disso, ele também vai auxiliar, deixa eu ver aqui, que eu estava fazendo as minhas anotações, então ele vai suavizar a rigidez e a necessidade de controle. O excesso de vaidade também auxilia em excesso de vaidade e orgulho. Ele
a pessoa, o controlador, que é assim que se chama, a pessoa que usa a máscara, né, a máscara proveniente da ferida da traição. O controlador, ele é uma pessoa que ele precisa demonstrar que ele é forte, né, que ele precisa demonstrar que é corajoso, né. Então, há aí de alguma forma uma certa vaidade, né, digamos assim. Então, o óleo essencial de manjerona também vai auxiliar, né, no excesso de vaidade, de orgulho. Na ansiedade, lembra que eu falei que ele é uma pessoa que cria expectativas muito em relação às outras pessoas, que ele, né, tende a futurizar muito. Então, o óleo essencial de manjerona vai auxiliar também na questão da ansiedade, do estresse, né? Porque se você está tentando controlar e não consegue ter controle, o que acontece? Você acaba ficando muito estressado, né? Eu percebo que eu já fui uma pessoa muito controladora. E hoje, a cada dia mais que eu me conheço, a cada dia mais que eu estudo, eu tenho estudado muitas coisas, né? Não só em relação à psicoaromaterapia, mas em outras coisas também, de desenvolvimento pessoal. E hoje eu me percebo uma pessoa menos controladora, né? Porque até então eu era uma pessoa muito mais rígida, né? Enfim, né? Até mesmo pelo próprio temperamento, o temperamento colérico já é um temperamento rígido também, né? Então hoje eu me percebo uma pessoa mais flexível, né? Em alguns momentos ainda tem aí, mas hoje eu consigo me ver mais flexível, né? Bom, e aí esse óleo essencial de manjerona ele também vai ajudar a resgatar a autoestima e a autovalorização, porque o que acontece com essa pessoa que sofre da ferida da traição? Ele quer demonstrar para as pessoas que ele é uma pessoa confiável, que ele é uma pessoa corajosa, forte, que ele é uma pessoa confiável, né? Eu acho que eu já falei. Então, mas muitas vezes ele não se convence disso mesmo. Ele não se convence disso tudo que ele passa. Então, ele precisa sempre estar reforçando isso. Ele precisa o tempo inteiro reforçar isso, né? Então, esse óleo essencial de manjerona também vai auxiliar na autoestima e na autovalorização. E, como eu falei, no caso de hipertensão. Bom, o outro óleo essencial, e o manjerona é considerado, não tem, né, conhecimento de contraindicações dele, então é um óleo essencial considerado seguro, tá? Que não tem restrição para grávidas, enfim, epiléptico, então é um óleo essencial que qualquer pessoa pode fazer uso. O outro óleo essencial é o eucalipto citriodora, que o eucalipto citriodora, ele vai convidar, né, para um movimento com mais leveza no nosso dia a dia, né? Então, uma pessoa que sofre da ferida da traição, que tem a necessidade do controle, né, poder viver uma vida mais leve, mais relaxada, né? Esse é o convite do óleo essencial de citriodora. Então, em um momento de estresse, né, em um momento de desafiador, esse óleo essencial de citriodora ele vai ajudar, né? E principalmente em caso de pessoas que tendem a ter uma autocobrança excessiva, que é o caso, né, da pessoa que sofre da ferida da traição, né? E também vai auxiliar no caso de pessoas que tendem, né, a ter mania de perfeccionismo, né? Então vejam, o citriodora ele não só vai ajudar no caso da ferida da traição, mas ele também vai ser capaz de auxiliar no caso da ferida da rejeição. Bom, então como vocês podem fazer o uso, o auxílio desses óleos essenciais para trabalhar essas questões que eu trouxe aqui, né? O óleo de eucalipto citriodora também é considerado um óleo essencial seguro. Bom, uma gotinha do óleo essencial de citriodora e uma gotinha do óleo essencial de manjerona pingado numa fita olfativa, naquela que eu faço aqui com vocês, fico inalando. Se você não tiver uma fita, né, ou a fita olfativa, você pode pegar um algodãozinho
Ou então até mesmo você pode pegar um papel, cortar o papelzinho, dobrar e fazer essa fita olfativa, né? E pingar ali uma gota do óleo essencial de citriodora, eucalipto citriodora, e uma gota do óleo essencial de manjerona, e fazer a inalação desse óleo essencial por 15 minutos, tá? Por 15 minutos. Fazer isso diariamente. E perceba durante esse processo de inalação como o seu corpo está. Comece a fazer esse movimento de observar o seu corpo, né? Existem, provavelmente você já deve ter ouvido falar em memórias corporais. Tudo que a gente sente, que a gente vive, de alguma forma está sendo registrado no nosso corpo. A pessoa que sofre da ferida da traição, ela vai ter normalmente um corpo que demonstra força, como eu falei logo lá no início. Então, o próprio corpo da pessoa já vai se moldando. Então, a pessoa que tende a ter muito controle vai ter essa região muito dolorida, né? Porque aqui, ó, a memória corporal, o que? A necessidade de controle. Então, os ombros e os braços, né? Então, você pode também massagear essa região aqui, dos ombros e dos braços, porque aí você está trabalhando o que? A necessidade de controle. Então, se for fazer uma automassagem com esses óleos essenciais, para 10 gramas de creme ou neutro, ou 10 gramas de 10 ml de óleo vegetal 100% puro, você vai colocar uma gota de cada óleo, uma gota do eucalipto citriodora e uma gota do manjerona. Mas vejam, né, eu estou passando aqui essas informações, como você pode fazer o uso, mas nada como você ter o auxílio de um profissional treinado, já acostumado, né? Por quê? Porque normalmente nós fazemos um processo, uma jornada terapêutica, e onde é feita uma anamnese com você, né? Sabendo o teu histórico, o que está se passando aí, né? Se tem algum problema de saúde, quais são os sintomas, enfim, né? Conhecendo um pouco de você, para a partir daí poder fazer a seleção dos melhores óleos essenciais para que você possa fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento, né? Então, você pode sim fazer o uso você mesma, cuidar de você com o uso dos óleos essenciais, ou ter o auxílio de uma pessoa profissional treinado para cuidar de você, né? Eu sou uma pessoa já, né, que já faz há muito tempo o acompanhamento com os óleos essenciais, que cuido de mim, da minha família no meu dia a dia com os óleos essenciais. Então, pode ter certeza que eu posso contribuir com você, né? Bom, agora terminando esse momento, essa conversa com você do nosso Café com Aromas, eu quero te convidar a fazer Castro Monteiro, doutora Patrícia, a minha amiga, que nós estávamos aqui até algum tempo atrás juntas nesse perfil. Nós duas criminais, né? Então, nesse dia 20/7, que vai começar às 3 horas da tarde, em Botafogo, o endereço já está no convite, já está fixado aqui no meu perfil. Então, no dia 20/7, nós vamos fazer esse encontro presencial. Não é um curso, não é, o nosso objetivo não é de você chegar lá e a gente ficar falando, não. O nosso encontro é um momento, é uma vivência. O que nós montamos para você, o que nós planejamos para esse encontro é um momento de uma vivência, em que você poderá, né, trazer as suas questões emocionais, se você desejar, ou não, mas em que nós também teremos a oportunidade de trabalhar com o auxílio dos óleos essenciais, tá? Então, é um momento para você, e depois, ao final, depois dessa vivência aromática, de uma meditação guiada com o uso dos óleos essenciais, nós, no final, organizamos um café, um coffee break, para que nós possamos ali, né, aproveitar mais esse momento e fechar com chave de ouro com esse café, com esse café nesse momento. Então, se você percebe que é uma pessoa que está em busca de qualidade de vida, que está precisando de uma pausa, precisando de um momento só seu, porque nós, como mães, esposas, né,
funcionárias, empreendedoras, né? Nós somos multifacetárias, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, cuidamos de muitas pessoas, né? Mesmo que não seja esposa, mas é filha, enfim, né? Se é filha, muitas vezes cuida dos pais. Então, nós temos essa capacidade de cuidar das pessoas, né? Esse é um dom que Deus nos presenteou, né? Esse do cuidar, de nutrir, né? E esse papel de nutrição é o papel feminino. E nós temos essa capacidade. Mas nós precisamos também nos nutrir. Não basta só nutrir o outro, mas é preciso também a gente o quê? A gente cuidar da gente mesma. Então, esse é o convite desse momento, nesse evento. É para que você possa cuidar de você, que você possa recarregar suas energias, sua bateria, que você possa ter aquele momento de respiro, de refrigério, que você vai falar, opa, esse momento aqui é só meu, né? E eu vou aproveitar e eu vou curtir tudo que ele tem para me oferecer. Essa é a nossa proposta. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muita alegria. Você vai sentir essa energia já lá, né? Você já pode sentir a energia do evento só em ver o lugar em que a gente reservou, porque é um lugar que também tem essa preocupação de trazer mais qualidade de vida, mais equilíbrio emocional, né? E enquanto eu estava falando aqui com você, eu lembrei até mesmo, né? Eu, como mãe, muitas vezes, quando eu estou até mesmo no banheiro, eu quero tomar um banho, daqui a pouco, quando eu vejo alguma das crianças querendo falar alguma coisa, né? Então, se eu não fechar a porta do banheiro, de repente, quando eu vejo, tem alguém lá dentro já, né? Então, nem sempre nós, como mães, conseguimos ter esse momento só nosso, né? Hoje foi muito interessante. Enquanto eu estava tomando meu banho, me preparando para começar, né? Eu tô desde 7 da manhã, assim, já me preparando para esse encontro. E eu estava lá tomando meu banho, daqui a pouco eu tô ouvindo o barulho lá na porta. Mas vejam, gente, a minha porta não estava nem trancada, mas ela mesma me deixou lá, reservou para mim, não vou abrir não, entendeu? Eu percebi que alguém mexeu 2 vezes, mas ela não abriu, né? Muito interessante que às vezes essa porta minha aqui do banheiro, quem está do lado de fora tenta abrir, ela não abre, né? Que bom. Bom, e aí, então, muitas vezes a gente não consegue ter esse momento só pra gente. Então, o objetivo desse encontro é isso. É proporcionar para você esse encontro, você com você mesma. Só você. Esse momento é só seu, tá bom? Então, se você está interessada, né? Pensa aí com carinho, pode mandar um direct para mim, perguntando mais informações sobre o encontro, né? Como é que vai ser, que a gente passa essas informações, esses detalhes para você pelo direct. O link desse encontro já está disponível na bio, o valor é R$150 e ainda parcela no cartão. Então você pode ter acesso a esse encontro maravilhoso, com essa energia tão boa, essa energia de alegria, de relaxamento. Você pode ter acesso a esse encontro e lá no link da bio está, lá na bio está o link para você fazer a sua matrícula, a sua inscrição. E eu quero falar uma coisa muito séria com você, isso não é marketing, tá? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, são poucas vagas, inscreva-se para você não perder a sua vaga. Nesse encontro, nesse espaço, só cabem até 15 pessoas, só cabem até 15 pessoas, contando comigo e com a Patrícia. Então, nesse encontro, é um encontro com pouquíssimas pessoas. Eu e Patrícia queremos dar muita atenção para as pessoas que vão estar lá presentes. Então, é um encontro, nós estamos organizando o encontro para que nós possamos receber até 10 pessoas, no máximo, tá? Então, contando com a gente, com nós duas, seríamos 12 pessoas. Nós queremos proporcionar conforto, né? Conforto, relaxamento. Então, se você deseja participar conosco desse encontro, faça lá no link e faça a sua matrícula o quanto antes, tá bom? Nosso encontro vai ser no dia 20 de julho, às 15 horas, às 3 horas da tarde, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.